Meus irmãos, esse segundo domingo, que é o domingo de Tomé, ele é muito importante, tão importante que as leituras dos outros domingos da Páscoa sempre mudam, mas esse domingo não. Esse domingo é sempre o domingo de Tomé. E isso marca para a gente uma coisa muito importante, né? A igreja valoriza esse texto de uma maneira especial e, de fato, é um texto muito rico. Ele permite, assim, diversas abordagens, formas de leitura, que eu acho muito interessantes. E eu queria começar com vocês falando de um rito que a gente faz aqui e que depois vocês vão ver que tem relação com o Evangelho. O pão e o vinho são trazidos para o altar, né, em procissão, e enquanto vocês estão cantando o canto do ofertório, está passando a cestinha para a contribuição de todo mundo, né? O padre pega então o pão e apresenta para Deus o pão com as seguintes palavras: Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano, que agora vos apresentamos e para nós se vai tornar o pão da vida. Já sabemos, vocês ganharam. Bom. Vou repetir. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano, que agora vos apresentamos e para nós vai se tornar o pão da vida. Então, vejam aqui. Fruto da terra, é um nível aqui da natureza, cósmico, né? Do trabalho humano, que é um nível aqui antropológico, humano, né? E que para nós vai se tornar o pão da vida. É um nível aqui teológico, religioso, espiritual, né? Mas é o mesmo pão que passou lá pela natureza, pelas mãos do ser humano e que vai se tornar o pão da vida. A mesma coisa com o vinho, as palavras são semelhantes. Vocês não escutam essas palavras porque vocês estão cantando o canto de ofertório. De vez em quando eu faço cantado, né, Léo? Podemos até fazer hoje, não tem problema não. A gente para o canto do ofertório, eu faço, vocês permanecem sentados nessa hora. Eu faço e a gente... Então, uma vez que eu coloquei esse rito aqui para vocês, eu quero agora ir para o Evangelho. No Evangelho, nós temos essa cena da manifestação de Jesus ressuscitado para a comunidade. E essa manifestação de Jesus ressuscitado, ela se dá em duas etapas. Se tivesse 3, seriam 3, se tivesse 4, seriam 4, se tivesse 1000, seriam 1000, e o evangelista ia narrar, né, todas elas. Mas as duas são suficientes para dizer que tem 1000, que tem 2000, tem 4000, que tem manifestação de Jesus ressuscitado sempre, inclusive aqui agora. Ele está conosco aqui se manifestando. E essa manifestação de Jesus lá, naquele contexto, ilumina a manifestação de cá, né? De como ele se manifesta para nós. Isso é muito importante. E aí, o que está acontecendo lá? São duas cenas, uma que Tomé está presente, uma que Tomé está ausente e uma que Tomé está presente. Na que Tomé está ausente, o evangelista diz que Jesus se manifestou, desejou a paz para eles, mais ou menos o que a gente faz nos ritos iniciais da missa, né? Jesus fala, a paz esteja com todos vocês, né? Então, a gente, no início da missa diz que a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo, esteja convosco, né? O rito se baseia nessa saudação de Jesus. E também na hora da saudação da paz, quando a gente se cumprimenta, cada um de vocês é Jesus para o outro, desejando a paz. Mas enfim. E aí, depois de dar a paz, Jesus sopra sobre eles, dando a eles o Espírito Santo, que também hoje nos é dado toda vez que a gente celebra a Eucaristia. E aí Jesus mostra-lhes as mãos e o lado, o lugar das chagas por onde ele foi crucificado, né? E o lado onde ele foi ferido pela lança. Na segunda aparição, nós temos então praticamente a mesma coisa, mas no meio delas tem uma questão aí com Tomé. Tomé diz assim, quando a comunidade fala, nós vimos o Senhor, Tomé diz, se eu não colocar as mãos
o dedo nas suas mãos, nas suas feridas, se eu não colocar o dedo no seu lado, eu não acreditarei. E aí, na segunda manifestação, Jesus chama Tomé. Tomé, vem cá, põe as suas mãos aqui, nas minhas mãos, nos sinais. Põe as tuas mãos no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. A comunidade está insistindo nesse aspecto, então, das chagas de Jesus ressuscitado. Porque parece uma incoerência que o ressuscitado traga essas chagas, né? Afinal de contas, ele venceu a morte. Então podia ter renovado tudo no sentido de, inclusive, estar sem as chagas. Né? Por que as chagas estão ali? No corpo do ressuscitado. Essa é a questão. E parece que é uma coisa importante para esse público, para quem João escreve, que são as comunidades da Ásia Menor. E por que eu estou dizendo isso? Porque outros escritos joaninos trazem cenas semelhantes. Por exemplo, no livro do Apocalipse, que é um livro joanino, a gente tem lá o cordeiro, que é imolado, mas está de pé. Ele está com os sinais da degola. O cordeiro é Cristo, né? O símbolo do Cristo ressuscitado. Ele está de pé no trono, mas ele está com os sinais da degola. Está machucado, né? E aí, para a gente entender isso, a gente vai ter que olhar um pouquinho para o que estava acontecendo naquela região, talvez no Império Romano inteiro, na época em que os textos foram escritos. Eu vou tentar explicar para vocês. E esse problema tem a ver com uma doutrina que se infiltrou na nossa igreja. Infelizmente ela nunca mais saiu da nossa igreja, mas ela sempre foi um problema para nós. E o Papa Francisco tem chamado a atenção para essa doutrina errada, né? Que a gente tem que ter cuidado com ela, porque ela parece boa, mas não é. Ela é uma doutrina que se mistura no meio das coisas e a gente nem percebe. É como se a gente tivesse um ingrediente errado aqui nesse prato que a gente está fazendo, sabe? E aí a comida dá errada. É um pouco isso. Chama-se gnosticismo. A gnose é uma palavra que quer dizer conhecimento. Mas existiam os grupos gnósticos no tempo em que os textos foram escritos, sobretudo na época de João. E os gnósticos, né, esses que infiltraram dentro da igreja, eles separam o espiritual do carnal. Então, são duas coisas diferentes, e são mesmo, mas elas nunca podem estar unidas, segundo a concepção deles. Então, quem participava da gnose era chamado de espiritual. Quem não participava era chamado de carnal, né? Então, os cristãos que não eram chamados de gnose, que não eram a favor da gnose, eram chamados de carnais. Imagina só. E outros problemas. Um dos problemas que gerou uma heresia futura também, chamado docetismo, que tem traços gnósticos muito fortes, é o de não aceitar a encarnação do Verbo. De que eu estou falando? Estou falando do Natal. Estou falando daquilo que a gente celebra no dia 25 de dezembro. Deus se fez humano. Deus se fez um de nós. Deus assumiu a nossa condição, a condição de cada um de nós, em tudo igual a nós, de menos no pecado. Isso significa, coisa muito importante, que Deus amou essa condição humana, apesar da fraqueza dela. E Ele assumiu isso não para descartar depois. Ele assumiu isso para trazer para essa condição humana a vida nova da ressurreição. É isso. Tá tudo bem? Tá bom. Então,
Essa condição humana é assumida por Jesus, do presépio até a cruz, porque morrer faz parte de ser humano. Então, quando Jesus ressuscita, atenção a isso, ele não escamoteia a morte. Jesus não descarta a morte da sua história. Não é uma etapa superada. Ele é o ressuscitado crucificado. Ou, se vocês quiserem, ele é o crucificado ressuscitado. Então, diante da comunidade reunida, está sim aquele que foi condenado na cruz. E foi condenado não porque ele estava de bobeira. Foi condenado porque a mensagem dele, que é o anúncio do reino de Deus, incomodou. Foi condenado na cruz porque as ações de Jesus em relação, sobretudo, aos pobres e aos excluídos, incomodou. Foi crucificado porque nós rejeitamos a proposta de vida que ele trouxe para nós. Então é esse que está com as chagas, que está diante da comunidade. E no tempo que o Evangelho foi escrito, a comunidade cristã estava sendo perseguida. E ela queria ser aceita pela sociedade romana. Ela queria não ser denunciada, ela queria não ser perseguida, mas ela não era religião lícita ainda. Então o cristianismo começou a ceder para que fosse aceito. A gente negocia aqui alguma coisa. Se negociar alguma coisa, coisas importantes vão embora. Como, por exemplo, a encarnação, o corpo, a vida concreta de uma pessoa que inspira o nosso caminho e nos conduz nesse caminho dele, que é o caminho da cruz. Então entendam bem o que eu estou dizendo aqui. O gnosticismo contaminou a igreja de dentro. E contaminou essa igreja para que ela, esquecendo esse lado humano que Jesus assumiu, ela ficasse, eu vou colocar entre aspas, só espiritual. Porque espiritual em sentido cristão é encarnado. O espírito tende para a carne. Então para nós não existe oposição entre uma coisa e outra. Não pode existir. Porque foi para transformar a nossa vida humana que ele assumiu e depois ressuscitou. Então não tem como botar de fora nem o presépio, nem a cruz. E ali diante da comunidade está o crucificado ressuscitado. Para dizer, para chegar a isso, tem que passar por isso. Vocês estão me entendendo? Desculpa, eu achei que ia ficar meio complicado, mas enfim. Isso tem a ver com a gente? Tem a ver com a gente. O Papa Francisco tem chamado a atenção disso muitas vezes em muitos documentos dele, a respeito de duas heresias que estão no nosso meio. A heresia gnóstica, que ele chama de neognosticismo, e a heresia pelagiana, que é o neopelagianismo. É outro problema, a gente conversa disso depois. Mas o que é o gnosticismo entre nós? O gnosticismo é tudo aquilo que nega a encarnação do Verbo para nós. É tudo aquilo que nega a cruz. É tudo aquilo que nega a humanidade de Jesus e a humanidade da nossa fé. E isso é muito sério. Isso afeta a gente em todos os setores da vida cristã. Todos. Vou dar um exemplo para vocês. Casamento. Muitas pessoas se casam, graças a Deus. E no casamento, elas têm que fazer um ajuste de vida, né? Um ajuste de vida. E esse ajuste de vida é aprender a lidar com o limite do outro, além das qualidades, né? Por quê? Porque é humano. Vai ter limites, seus e dele, ou dela. E quando os casais me procuram para alguma orientação, a primeira pergunta que eu falo para eles é: vocês pensaram que ia ser fácil? Um ajuste de vida não é simples não, gente. A gente viveu a vida inteira separado, agora vai viver junto. Que coisa, não é simples não. Mas para isso é necessário a gente ter essa abertura para o humano que está diante do outro.
E aqui não tem mágica. O matrimônio como sacramento, ele não é uma graça que tira você dos problemas. Ele é uma graça que te ajuda a viver as situações todas da vida. Mas tem gente que pensa que o sacramento livra a gente dos problemas. Não, não livra. Nós somos humanos, vamos continuar a tê-los. Só vamos viver ele de outra maneira, da maneira de Jesus. Entenderam aqui? Vou dar outro exemplo. Comunidade de fé, Paróquia de Santana. Esse espaço onde a gente celebra todo domingo, onde a gente se reúne para ouvir a palavra de Deus, para cantar, para louvar, para pedir perdão, para agradecer, né? A gente se identifica com o que acontece aqui, bacana, mas tem umas pessoas ali que eu não gosto. Vou até parar de ir lá. Eu sei da vida delas. Está lá distribuindo hóstia, mas eu sei o que ela apronta durante a semana, ou ele apronta durante a semana. É a dificuldade de olhar para a comunidade e reconhecer na comunidade que é a Igreja de Cristo. Isso aqui é a Igreja de Cristo, concreta. É a Igreja de Cristo. Mas eu não consigo reconhecer nessa Igreja de Cristo a parte humana. Por isso, eu me afasto, vou viver uma fé lá na minha casa, estou de boa, lá não tenho problema, porque a humanidade pode às vezes nos incomodar. Né? Então, esse é um outro exemplo. Tem gente que leva isso tão forte, essa mentalidade gnóstica tão forte, que fala assim: não, eu sou católico, apostólico, romano da Igreja Universal. A palavra católica quer dizer universal. Então, não existe o concreto, né? Só obedece ao que o Papa fala lá em cima, em Roma. Mas aqui na igreja concreta não entra no embate, não entra no dia a dia, não entra sabe? Isso é uma postura gnóstica. Mais exemplos para vocês. O gnosticismo é tão espiritual, mas tão espiritual, que os problemas do mundo não importam. Não importa se tem uma guerra lá na Palestina, onde pessoas estão sendo acuadas e vencidas pela fome, a base da fome. Não importa se o clima está aumentando por causa da destruição da natureza, esse assunto mundano, não pode falar disso. Não importa se outros problemas acontecem no nosso meio, como racismo, feminicídio e outras situações. Porque vamos falar só de coisas espirituais? Vamos falar só de coisas espirituais? O argumento é esse. O humano não entra. Estão me entendendo? Gnosticismo faz mal para a fé cristã. Precisamos tomar uma vacina. O Cristo ressuscitado e crucificado é a nossa vacina contra esse mal. E aqui na liturgia também acontece, né? Acontece aqui em muitos lugares. A gente tem dificuldade de se aproximar de uma mesa e falar: eu sou filho dessa casa, eu sou filho desse pai, ele preparou essa mesa para mim. Não pode ser uma mesa como as mesas das nossas casas. Por que não? Se Jesus instituiu a Eucaristia numa casa de família, por que não pode ser uma mesa igual à mesa das nossas casas? Por que o pão não pode ser dado na mão? Tem gente agora que quer comungar de boca, né? Por que a gente não pode fazer simplesmente o que Jesus falou? Tomai e comei, tomai e bebei. Isto é, peguem e coma, peguem e beba. Não, porque eu sou mais espiritual do que os outros, eu me ajoelho diante de todo mundo, abro a boca e pronto, né? Enfio a comunhão lá, que eu sou piedoso. Gnosticismo. Por isso eu insisto que vocês recebam na mão. Não podemos transformar a experiência eucarística numa experiência que não é humana. Como é que a gente come em casa? A Eucaristia é sagrada, é sacratíssima, mas ela não pode deixar de ser refeição. Por isso, o rito que eu falei com vocês diz isso: bendito sejais pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra, veio da natureza. Do trabalho humano, nós amassamos, fizemos o pão,
e para nós se vai tornar o pão da vida. O rito mostra que Deus assumiu tudo, e isso é o que nos salva, quando a gente permite que esse humano seja assumido. Então, minha gente, para ter ressurreição, tem que reconhecer que a humanidade de Cristo e a nossa humanidade nele é mesmo aquilo que nos salva, porque foi assumida e transformada por Ele. Por isso, a gente vai cantar com um salmo com muita convicção. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Nós não podemos ser aqueles que tiram a pedra angular, ao contrário. Deus olhou para a humanidade de Jesus e falou: está aprovado, vou ressuscitar. Vou ressuscitar esse meu filho que assumiu essa humanidade. E com ele, a nossa humanidade agora vive nele uma vida nova. Amém. Mas te tocar precisei, tu és o Jesus de Nazaré, essas feridas